O que você vai ouvir agora sobre a Operação Tormenta do Deserto nunca foi oficialmente documentado. Em março de 2003, o general William Hayes, veterano de 30 anos de serviço, simplesmente desapareceu. Não morreu em combate, não foi capturado, não desertou. Ele atravessou um portão de pedra de 4.000 anos no sul do Iraque e nunca mais foi visto. Os arquivos militares que vou mostrar hoje foram desclassificados há apenas 18 meses. E depois de você ouvir o que realmente aconteceu naquela base arqueológica, você vai entender por que os militares mantiveram isso em segredo por 2 décadas. Então me diga nos comentários, você acredita que existem coisas que a ciência ainda não consegue explicar? Porque essa história vai desafiar tudo que você pensa sobre realidade. Março de 2003. Enquanto o mundo assistia à invasão do Iraque na televisão, uma operação paralela acontecia a 60 quilômetros de Bagdá. O general William Hayes, da 802ª Divisão Aerotransportada, havia sido designado para uma missão classificada como Operação Guardião Histórico. Hayes não era um general comum. Formado em história antiga pela West Point, ele havia sido especificamente escolhido para liderar a proteção de sítios arqueológicos durante a invasão. Mas os arquivos militares revelam que ele encontrou algo que não estava em nenhum manual de guerra. Este documento, desclassificado em 2022, mostra que Hayes descobriu estruturas que datavam de pelo menos 2000 a.C. na região de Tel al-Muqayyar. Mas aqui está o detalhe perturbador. As estruturas estavam completamente intactas, como se tivessem sido construídas ontem. Pare tudo e imagine isso. Você é um general experiente, já viu de tudo em 30 anos de carreira militar. Mas, de repente, você se encontra diante de uma arquitetura que desafia as leis da física. Pedras cortadas com precisão laser em uma época em que mal existiam ferramentas de bronze. O que Hayes encontrou não era apenas história antiga, era algo que ainda estava ativo. O sargento Marcus Thompson foi o último homem a ver o general Hayes vivo. Em uma entrevista gravada em 2019, ele me contou detalhes que nunca constaram nos relatórios oficiais. Senhor, o general estava obcecado com aquele portão. 3 metros de altura, coberto de símbolos que pareciam brilhar à noite. Ele dizia que as pedras estavam quentes, mesmo no frio do deserto. Essas fotografias foram tiradas pela equipe de Hayes antes do desaparecimento. Notem os símbolos. Eles não correspondem a nenhuma escrita cuneiforme conhecida. Historiadores que analisaram as imagens afirmam que os símbolos seguem padrões matemáticos que só foram descobertos no século XX. Mas aqui está o que mais me assombra. As pedras mostram sinais de desgaste por radiação. Radiação em um sítio arqueológico de 4.000 anos. Como isso é possível? E por que o exército americano classificou essas descobertas como ultra-secretas? Em 23 de março de 2003, 23 horas, o general Hayes fez sua última transmissão via rádio. Câmbio. Câmbio. Aqui, General Hayes. Estou entrando na estrutura principal. Os símbolos estão... Os símbolos estão respondendo à minha aproximação. Câmbio. 23:15 horas. Hayes entra no perímetro do portão. 3 soldados o acompanham a uma distância de 50 metros, seguindo protocolos de segurança. 23:17 horas, última confirmação visual do general. O sargento Thompson relata que Hayes parou diante do portão por exatos 3 minutos, como se estivesse esperando algo. Ele desapareceu no meio do caminho, como se a realidade tivesse se aberto e o engolido. 23h21. Silêncio total no rádio. A equipe de busca encontra apenas suas placas de identificação no chão, exatamente no centro do portão, ainda quentes. 23 horas. O momento do impossível.
Thompson descreve que o portão começou a emitir uma luz azul intensa. Hayes caminha em direção à abertura e simplesmente desaparece. Não atravessou o portão. Não foi para o outro lado. Vou te contar exatamente o que me assombra nessa história. 3 dias depois, satélites militares detectaram uma anomalia energética no local. Uma assinatura que os técnicos descreveram como impossível de classificar. A área foi evacuada e lacrada, oficialmente por instabilidade estrutural. Mas os arquivos revelam que equipamentos eletrônicos falhavam em um raio de 2 quilômetros do portão. Eu descobri essa história por acaso, investigando desaparecimentos militares não explicados. Mas o que me fez aprofundar a pesquisa foi descobrir que o general Hayes não foi o primeiro. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, o coronel David Martinez desapareceu em circunstâncias similares perto de Ur. Em 2004, um pelotão inteiro sumiu próximo às ruínas de Babilônia. Todos os casos foram classificados como mortos em ação ou desertores. Mas existe um padrão que me deixa acordado à noite. Todos os desaparecimentos aconteceram perto de sítios arqueológicos com mais de 3.000 anos. Todos envolviam estruturas de pedra com símbolos não identificados. E todos foram encobertos pelos militares. Essa investigação mudou minha perspectiva sobre história, sobre o que realmente sabemos sobre civilizações antigas. E sobre o que nossos militares encontraram no Iraque, que nunca foi revelado ao público. Mas a história fica ainda mais perturbadora quando você descobre o que aconteceu com a família do general Hayes. Sua esposa, Sarah Hayes, começou a receber visitas de agentes militares 3 semanas após o desaparecimento. Não para oferecer condolências ou explicações, para fazer perguntas estranhas. Sarah me contou em 2021 que os agentes perguntavam sobre os sonhos dela, se ela tinha pesadelos recorrentes, se via luzes estranhas, se sentia como se alguém estivesse tentando se comunicar com ela. Pare e pense nisso. Por que militares interrogariam a viúva de um general sobre seus sonhos? A menos que eles soubessem que algo havia se conectado com ela através do desaparecimento do marido. Ele me aparece nos sonhos, não morto, mas diferente. Como se estivesse preso em algum lugar entre dimensões. Ele tenta me dizer algo sobre o portão, mas eu nunca consigo entender completamente. Sarah Hayes não foi a única familiar a relatar experiências estranhas. A filha do coronel Martinez, o oficial que desapareceu em 1991, também começou a ter visões do pai após completar 18 anos. Sempre a mesma mensagem. Não deixem eles abrirem mais portões. Estes arquivos de hospitais psiquiátricos militares mostram que pelo menos 15 soldados que estiveram próximos aos locais de desaparecimento foram internados com diagnósticos de episódios psicóticos agudos. Todos relatavam a mesma coisa. Vozes chamando seus nomes através de fendas no ar. Eu passei 2 anos rastreando conexões entre esses casos e descobri algo que me deixou com medo de continuar a investigação. Existe uma divisão militar ultra secreta, conhecida internamente como Projeto Guardião, que foi criada especificamente para lidar com anomalias arqueológicas. Esta divisão não aparece em nenhum organograma oficial. Seus membros são recrutados de forças especiais e têm autorização para usar força letal para proteger informações relacionadas a descobertas históricas sensíveis. Em outras palavras, existe uma força militar dedicada a manter segredo sobre descobertas que podem mudar nossa compreensão da história humana. E eles estão dispostos a matar para proteger esses segredos. Mas aqui está o que mais me preocupa. Usando imagens de satélite comerciais, consegui identificar pelo menos 12 áreas no Oriente Médio que foram subitamente classificadas como zonas de exclusão militar,
após descobertas arqueológicas. Todas apresentam as mesmas características: estruturas de pedra antigas, símbolos não identificados e um padrão de radiação anômala. Parece que os militares encontraram não apenas um portão, mas uma rede inteira de estruturas conectadas, espalhadas pela região. Estruturas que podem ter sido construídas por uma civilização que possuía tecnologia que ainda não compreendemos. Físicos teóricos como o Dr. Michael Stein, da Universidade de Princeton, sugerem que civilizações antigas podem ter descoberto princípios de manipulação do espaço-tempo que nossa ciência atual está apenas começando a entender. Pontes de Einstein-Rosen, dobras no tecido da realidade, portais dimensionais. Mas se isso é verdade, se essas estruturas são realmente portais funcionais, então o General Hayes não desapareceu. Ele foi transportado. Para onde? Ninguém sabe. Mas os militares sabem que é possível e estão fazendo de tudo para manter isso em segredo. Hoje, 21 anos depois, a área onde o General Hayes desapareceu permanece sob controle militar rigoroso. Oficialmente, é uma zona de instabilidade geológica. Na realidade, é um dos segredos mais bem guardados do exército americano. O Dr. Richard Graves, especialista em fenômenos militares não explicados, me disse algo que me deixou sem dormir. O que aconteceu no Iraque não foi um caso isolado. Temos evidências de que estruturas similares foram encontradas no Afeganistão, na Síria e até mesmo no Vietnã décadas atrás. Sempre com o mesmo resultado: pessoal militar desaparecido e encobrimento total. Imagine se descobríssemos que a história humana esconde tecnologias que tornariam nossa ciência atual obsoleta. Imagine se civilizações de milhares de anos atrás tivessem desenvolvido formas de viajar através do espaço e do tempo. Isso mudaria tudo: religião, ciência, nossa compreensão sobre quem somos. E talvez seja exatamente por isso que os militares mantêm tudo em segredo. Não para nos proteger de inimigos externos, mas para nos proteger de uma verdade que poderia colapsar nossa civilização atual. Então, o que realmente aconteceu com o General Hayes? Teorias não faltam. Portal dimensional, tecnologia alienígena antiga, experimentos militares secretos, ou talvez algo ainda mais perturbador: evidência de que nossa compreensão da história humana está completamente errada. Aqui está o que sabemos com certeza: um general americano experiente desapareceu em circunstâncias que desafiam explicação científica. Os militares encerraram todas as investigações e o local permanece restrito até hoje. Eu tenho um desafio para vocês. Pesquisem sobre a Operação Guardião Histórico e me digam nos comentários o que conseguiram encontrar. Porque eu suspeito que existem mais arquivos por aí que ainda não foram desclassificados. Se vocês acreditam, como eu, que a história oficial esconde verdades perturbadoras, deixem um like neste vídeo. E se inscreva no canal, porque na próxima semana vou revelar o caso da Divisão Fantasma de Fallujah, um batalhão inteiro que sumiu e voltou. Mas não eram mais os mesmos homens. Até lá, lembrem-se, algumas portas não deveriam ser abertas, algumas verdades não deveriam ser descobertas, e alguns generais não deveriam atravessar portões que não pertencem ao nosso tempo.